Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta esta sessão ordinária e convido a todos para rezarmos a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberto o período do pequeno expediente. Solicito o secretário executivo para que proceda a leitura da ata da sessão ordinária de 30 de setembro. Ata 2853. 32ª sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 30 de setembro do ano 2019. Estiveram presentes os vereadores Emerson Vidal dos Santos, presidente, José Carlos Damião Portela Sobrinho, vice-presidente, Marcela Corte, primeiro secretário, Maria Luísa Belinoski, segunda secretária, Alvir Thomas, Claudinei de Souza, Alexandre Alves Pires, Marcos Aurélia Bíblia, José Carlos Salapato. Excepcionalmente, a sessão teve início às 19h55, devido a uma reunião realizada entre os vereadores e servidores da Prefeitura Municipal. Constou no período pequeno expediente. Leitura, discussão, votação e aprovação da ata 2852 de sessão ordinária. Leitura dos seguintes expedientes e proposições. Circular 246 do chefe da Casa Civil, convidando para a solenidade da abertura do Paraná Rosa, realizar-se no dia 1º de outubro no Palácio Iguaçu. Indicação 106, da autoria do vereador Marcos, indicando ao prefeito serviços de patrulhamento e revestimento com cascalho na estrada de acesso à propriedade de Arcindo José Richter, localidade de São Joaquim. Indicação 107, de autoria do vereador Marcelo, indicando ao prefeito o encaminhamento de projeto de lei ao Legislativo Municipal com a seguinte súmula. Destina ao Fundo Municipal de Assistência Social os recursos provenientes dos termos de ajuste de conduta celebrados por pessoas físicas ou jurídicas junto ao Ministério Público de Teixeira Soares, Estado do Paraná. Indicação 108, de autoria do vereador Marcelo, indicando ao prefeito a realização do cercamento com palanques de concreto e tela metálica junto ao Centro de Convivência Haroldo Bassa, loteamento Blumenau nessa cidade. Convite para a reunião do Programa Municipal de Atração de Investimentos a realizar-se no dia 1º de outubro às 19h na Associação dos Servidores Municipais. Em relação a esse convite, o vereador Marcelo esclareceu o objetivo do PMAI e ressaltou a importância do evento. O vereador Marcos justificou que não poderia participar devido à audiência em Ponta Grossa. Na ordem do dia, foi deliberado em terceira discussão o projeto de lei legislativo 18, de autoria do vereador Marcelo, de súmula, e institui a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Na discussão, manifestaram-se os vereadores Marcelo, Alvir, Claudinei, Marcos, Maria, Emerson, José Damião e Alexandre. O projeto de lei legislativo 18 de 2019 foi aprovado por unanimidade de votos em terceira discussão e votação. Após foram deliberadas as indicações. Na discussão da indicação 106, manifestaram-se os vereadores Marcos, José Damião e Emerson. A indicação 106 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Na discussão da indicação 107, manifestaram-se os vereadores Marcelo e Marcos. A indicação 107 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Na discussão da indicação 108, manifestou-se o vereador Marcelo. A indicação 108 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Para o período do grande expediente, escreveu-se o vereador Claudinei. Nos autos de espaço, o vereador Claudinei convidou os vereadores e demais presentes para a 9ª Costela de Chão, promoção do Colégio de Guaraúna, realizar-se no próximo dia 5 de outubro no Centro de Eventos Miguel Belinoski. Repassou a informação de que foi determinado pelo Tribunal de Contas o registro do ato de admissão de pessoal realizado pela Câmara Municipal de Teixeira Soares por meio do concurso público para provimento nos cargos de auxiliar de serviços de secretaria, contador e procurador jurídico, esclarecendo que com essa aprovação encerra as prestações de contas de seu mandato. O senhor presidente convocou a Câmara Municipal e convocou a sessão extraordinária a ser realizada no próximo dia 7 de outubro, às 20h15, para a deliberação do projeto de decreto legislativo 03/2019, ficando os vereadores presentes cientificados da convocação. Nada mais sendo tratado, declarou a sessão encerrada, da qual foi lavada a presente ata, que será lida, discutida e votada na próxima sessão ordinária. Coloco em discussão a ata número 2853. Coloco em votação. Todos os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovada a ata número 2853.
empreendedores. Né? Isso aí é homofobismo, fala. As discriminações partem por próprio sistema, né? Solicita ao primeiro secretário para que proceda a leitura do ofício número 1991/2019 do Prefeito Municipal. Boa noite a todos. Ofício número 1991/2019. Projeto de lei número 118/2019, que institui a política municipal de saneamento básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, Conselho Municipal de Saneamento Básico, bem como estabelece as diretrizes municipais para o saneamento básico do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor vereador Emerson Vidal dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Teixeira Soares. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 118/2019, que institui a política municipal de saneamento básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, bem como estabelece as diretrizes municipais para o saneamento básico do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná. Encaminha em anexo mensagem para apreciação desta Casa Legislativa, ao qual solicito que, após leitura e análise, seja, por intermédio de Vossa Excelência, enviado ao plenário para apreciação e deliberação. Outro sim, solicito a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, convoque a Câmara Municipal para a realização de sessão extraordinária, a fim de apreciar e deliberar o presente projeto de lei, por considerar que este dispõe sobre matéria urgente e de interesse público relevante. Sem mais, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Teixeira Soares, Estado do Paraná, 20 de setembro de 2019, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura do ofício número 2013/2019 do Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor vereador Emerson Vidal dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Teixeira Soares, Paraná. Senhor presidente, cumprimento cordialmente e venho respeitosamente, por meio do presente, encaminhar para Vossa Excelência o projeto de lei número 119 de 2019, que dispõe sobre a alteração e inclusão de programas, projetos, atividades e elementos de despesas no plano plurianual do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, para o quadriênio 2018 a 2021, a fim de adequar as metas de diretrizes da LDO 2020. Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade do Plano Plurianual, PPA, que compreende 4 anos, sempre que necessário, passar por revisão geral, razão pela qual a proposta em anexo faz parte dos trâmites burocráticos normais e inerentes à adequação do plano às metas e diretrizes da LDO para 2020. Outro sim e anexo encaminho a este respeitado legislativo o relatório do plano plurianual com suas devidas alterações. Atenciosamente, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do ofício número 2021/2019 do Prefeito Municipal. Teixeira Soares, 1º de outubro de 2019. Ofício número 2021/2019. Senhor Presidente, pelo presente encaminho a Vossa Excelência incluso o projeto de lei número 103, elaborado em data de 20 de maio de 2019, para apreciação e votação. Trata-se de autorização legislativa para a cessão do direito de uso de imóvel pertencente ao Poder Público Municipal à empresa Álvaro Luiz Jacomel ME. Nada mais havendo para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência a certeza de meu respeito e minha consideração. Atenciosamente, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura do ofício circular da Câmara dos Deputados. Com o intuito de subsidiar as demandas dos entes federados junto aos parlamentares federais e a apresentação de emendas
impositivas ao PLOA, Projeto de Lei Orçamentário para 2020, encaminhamos ofício do senhor presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com orientações a respeito do sistema legislativo do projeto e obras de projetos e obras federais, CISPRO. O acesso do sistema também pode ser feito pelo link abaixo. Atenciosamente, Ricardo Alberto Volpe, diretor de Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Não sei se precisa ler isso aqui. Assunto: subsídio à apresentação de emendas ao PLOA 2020. Sistema Legislativo de Projetos e Obras Federais, CISPRO. Senhores parlamentares, esta presidência, em articulação com o Ministério da Economia e órgãos setoriais, com o objetivo de estimular a convergência das emendas impositivas com as políticas públicas prioritárias, reduzir o montante de obras inacabadas e valorizar a participação do Legislativo no processo de alocação orçamentária. Promoveu de forma inédita a organização das informações por unidade da Federação sobre custo, porcento de execução, necessidade financeira para término de projetos e obras federais, por meio do Sistema Legislativo de Projetos e Obras Federais, CISPRO, no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados. Adicionalmente, maiores informações podem ser obtidas junto ao órgão e ao painel de obras e da transparência no sítio eletrônico. Atenciosamente, senador Marcelo Castro, presidente do CMO. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura do ofício número 48, 2019, do presidente Sintex. Ofício número 48, 2019. Teixeira Soares, 4 de outubro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal Teixeira Soares, Paraná. Ayrton Rode, brasileiro, casado, servidor público municipal, qualificação completa, na qualidade do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sintex, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, através do presente, encaminhar minuta de projeto de lei conforme acordado nesta Casa de Leis, na presença dos 9 vereadores, quando, na oportunidade, 30 de 9 de 2019, o secretário executivo do Sintex, senhor José Santos da Rosa, teceu comentários quanto à gravidade da situação que os servidores públicos estão sujeitos, na hipótese do Judiciário julgar o processo número 1359-30-2018-816-064, em desfavor desta entidade de classe, onde não só os filiados, mas todos os servidores públicos terão seus salários e vencimentos reduzidos, diante da interpretação do senhor Controlador do município, conforme decreto número 441, de 14 de novembro de 2018, anexo. Vale destacar que, além dos servidores públicos efetivos, os inativos e pensionistas correm igual risco, visto a notificação encaminhada pelo senhor Controlador do Fundo de Previdência do município, determinando que fossem recalculados os valores por eles recebidos, conforme sua interpretação unilateral. A referida minuta de projeto de lei, muito embora, como já dito no dia do pronunciamento, deveria partir do Executivo. Porém, o que se espera deste sindicato é uma ação de articulação política de Vossas Excelências junto ao Executivo Municipal, através de uma comissão de vereadores, para dar fim à lida que se arrasta por quase um ano sem a sinalização de acordo, causando prejuízo de cunho moral frente à pressão psicológica que vem sofrendo os servidores públicos pela ausência da abertura de negociação por parte do Executivo em relação à classe, e que, de certa forma, causa insegurança financeira a todos, prejudicando inclusive o comércio local, agravando ainda mais a dificuldade frente à crise que passa o nosso país. Esclarecemos que, caso o Executivo se sensibilize e digne-se a apresentar o projeto conforme nossa proposta, o mesmo não precisará de impacto orçamentário e financeiro, considerando que a folha de pagamentos não sofrerá qualquer alteração, visto que os valores já vêm sendo pagos aos servidores desde junho de 2016,
ou seja, há mais de 3 anos. Portanto, que se espera apenas positivar uma situação já existente com a regularização dos pontos controversos, ou seja, interpretações divergentes entre a administração e o sindicato que representa os servidores. Por fim, rogamos para que o presente expediente seja lido em plenário para conhecimento público, destacando que cópia do mesmo poderá ser encaminhada ao Ministério Público da Comarca, ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais órgãos fiscalizadores, para demonstrar a melhor das intenções desta entidade de classe, que é, por fim, a disputa judicial, colaborando inclusive com o princípio da economia processual e ainda evitar proposituras de futuras ações individuais de servidores contra a administração, que sem soma de dúvidas trará prejuízos incalculáveis aos cofres públicos, o que de fato já vem acontecendo em alguns casos, em que vossas excelências, no papel profício de bem fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, não devem ficar à margem das situações que vem acontecendo nesse sentido. Sem mais para o momento, externo a Vossa Excelência, grande estima e consideração. Atenciosamente, Ayrton Roda, presidente do Sintex. Já foi deixado cópia aquele dia, né? Foi? Não foi? Foi do cópia? Foi. Mas é bom ler, né? Já que vocês pediram para ler. Quer ler a parte já? Não. Data 30 de setembro de 2019. Súmula inclui e altera dispositivos das leis municipais número 1609/2013, 1716/2016 e dá outras providências. O prefeito municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, Sr. Lucinei Carlos Thomas, no uso de suas atribuições legais, apresenta para a deliberação e posterior aprovação pelo soberano plenário desta Casa de Leis o projeto de lei seguinte. Artigo 1º. O artigo 43 da Lei Municipal número 1716/2016 passa a ter a seguinte redação. Artigo 43. O processo de enquadramento levará em conta a submissão a concurso público, a investidura original do cargo, o vencimento base, todo o tempo de serviço prestado ao município e a escolaridade formal e ou habilitação profissional. Artigo 2º. O artigo 93 da Lei Municipal número 1609/2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 93. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 4% por biênio de serviço público efetivo, incidente sobre o salário do servidor até o máximo de 72%. Artigo 3º. O artigo 94 da Lei Municipal número 1609/2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 94. O servidor que trabalhar com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, conforme classificação da medicina do trabalho, fará jus ao adicional de insalubridade sobre o vencimento do servidor. Artigo 4º. O parágrafo único do artigo 45 da Lei Municipal número 1716/2016 passa a ter a seguinte redação. Em casos excepcionais, ao servidor cujo valor do seu vencimento ultrapassar os valores referenciais finais das classes de correspondência ao seu tempo de serviço e ao nível correspondente à sua formação escolar, deverá ser atribuído a esse servidor a diferença de enquadramento ou outro nome dado ao evento, que identifique esse valor, de forma a não ocorrer irredutibilidade salarial ao mesmo. Artigo 5º. Os casos omissos ou controversos relativamente à implementação da Lei Municipal número 1716/2016 serão resolvidos e decididos pela Comissão Gestora do Plano de Cargos e Salários. Parágrafo 1º. No caso de recursos fundamentados por parte da administração ou pelos servidores, serão solicitados pareceres jurídicos da Procuradoria do Município, do assessor jurídico do Fundo de Previdência e da assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos, sempre prezando pela resolução da lida através de meio administrativo. Artigo 6º.
Em virtude de divergências de interpretações entre a administração e os servidores públicos, por intermédio de sua entidade de classe, quando da implementação da Lei Municipal 1716/2016, relativamente ao enquadramento dos servidores contratados antes da implementação da referida lei, fica ratificado os enquadramentos realizados pela Comissão Gestora do Plano de Cargos e Salários, ocorrida em junho de 2016, com base na Lei Municipal número 1716/2016 e legislações anteriores. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 30 de setembro de 2019. Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Solicita a segunda secretária para que proceda a leitura do ofício número 1/2019, de representante do Grupo de Jovens. Eis o senhor presidente do Legislativo Municipal de Teixeira Soares, Paraná. Geriane Schneider dos Santos, brasileira, casada, do lar, portadora do RG número 8.676.369-9, residente e domiciliada no povoado Palmital, distrito de Guaraúna, zona rural, da cidade de Teixeira Soares, estado do Paraná, na qualidade de representante do grupo de jovens Lírios dos Vales da Igreja Evangélica da Comunidade de Guaraúna, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, através do presente, para solicitar ajuda de custo no valor de R$ 270 para a aquisição de ingredientes para a confecção de salgadinhos, para a venda destinada a angariar recursos para a manutenção de suas atividades. Sem mais para o momento, externo a Vossa Excelência grande estima e consideração, esperando sua colaboração e de seus pares. Atenciosamente, Geriane Schneider dos Santos, representante. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do projeto de lei número 103/2019. Projeto de lei número 103/2019, data 20/5/2019, iniciativa, Poder Executivo, súmula, autoriza a cessão por comodato à empresa Álvaro Luiz Jacomel ME. O prefeito do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 1º, artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, encaminha à Câmara de Vereadores para apreciação e deliberação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, autorizado a conceder o uso para a empresa Álvaro Luiz Jacomel ME, com sede à Rua Emídio Costa Sobrinho, sem número, bairro Parque Cidade Nova, Teixeira Soares, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob número 24.425.901/1093, por um período de 10 anos. Um lote urbano localizado na Rua Emídio Costa Sobrinho, loteamento Parque Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Teixeira Soares, Estado do Paraná, com área de 8.012 metros e 85 centímetros quadrados, dentro das seguintes medidas e configurações. O referido imóvel urbano tem formato poligonal irregular. A seguinte descrição inicia no ponto de partida M01, coordenadas UTM e 552548 e norte 7192865. Deste ponto M01, fundos de quem olha da rua sem nome para o imóvel, segue com o azimuth 150 graus, 26 minutos e 22 segundos e a distância de 97 metros, confrontando com a Prefeitura Municipal até o ponto M02. Deste ponto M02, lado direito de quem olha da rua sem nome para o imóvel, segue com o azimuth de 246 graus, 44 minutos e 3 segundos e a distância de 71 metros, confrontando com a Prefeitura Municipal até o ponto M03. Deste ponto M03, frente de quem olha da rua sem nome para o imóvel, segue com o azimuth de 316 graus, 7 minutos e 54 segundos e a distância de 102 metros, pelos limites da faixa de domínio da rua sem nome até o ponto M04.
Deste ponto M04, lado esquerdo de quem olha da rua sem nome para o imóvel, segue com o azimuth de 65 graus, 51 minutos, 35 segundos e a distância de 96 metros, confrontando com a Prefeitura Municipal ao ponto M01, onde teve início a presente descrição, fechando o perímetro com a área de 8.012 metros e 85 centímetros quadrados, conforme memorial descritivo firmado por Raul Sopco Júnior, engenheiro florestal, CREA Paraná, número 159309D. Parágrafo único. O imóvel referido no caput destina-se à instalação de uma serraria com desdobramento de madeira, com as seguintes atividades secundárias: comércio varejista de materiais de construção, ferragens e ferramentas, materiais hidráulicos e o comércio varejista de madeira e artefatos. Artigo 2º. Constitui encargos da comodatária. 1. Utilizar o imóvel para a instalação de uma serraria que objetiva cumprir a atividade constante do parágrafo único do artigo 1º desta lei. 2. Garantir no empreendimento o mínimo de 10 empregos diretos. 3. Assegurar o acesso do trabalhador à escola. Artigo 3º. O imóvel reverterá automaticamente ao domínio do município se, no prazo de 180 dias a contar da assinatura do termo de comodato, não forem iniciadas suas atividades a que se destina, ou, ainda, se a qualquer tempo for modificada a sua destinação ou extinção das atividades. Parágrafo único. Extingue-se também o comodato no caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no artigo 2º. Artigo 4º. O comodato poderá ser renovado mediante prévia autorização do Legislativo Municipal, observado o estrito cumprimento das obrigações da empresa beneficiada. Artigo 5º. No caso de extinção, fechamento e ou não cumprimento das disposições desta lei, o imóvel deverá ser desocupado e devolvido ao município no prazo de 60 dias, sem qualquer indenização por parte do município pelas benfeitorias constituídas no imóvel ora cedido. Parágrafo 1º. No terreno referenciado no artigo 1º, objeto da cessão em comodato, fica expressamente proibida a construção de benfeitoria destinada à residência e à moradia de quaisquer pessoas, inclusive dos cooperados, de seus familiares e de seus empregados. Artigo 2º. A inobservância da norma contida no parágrafo 1º deste artigo implica na imediata rescisão unilateral do contrato de comodato, independente de notificação prévia com as consequências previstas no caput deste artigo. Artigo 6º. A transferência do direito de comodato a terceiros somente terá cabimento mediante consentimento do município, por meio de lei específica de iniciativa do Poder Executivo, observada estritamente a finalidade de todos os demais encargos estabelecidos por esta lei. Parágrafo único. A inobservância da norma contida no caput deste artigo implica na imediata rescisão unilateral do contrato de comodato, independente da notificação prévia, com as consequências previstas no caput do artigo 5º. Artigo 7º. O termo de comodato deverá ser formalizado expressamente no prazo de 45 dias, a contar da data da publicação desta lei. Parágrafo único. No caso de não formalização expressa do termo de comodato no prazo estabelecido no caput deste artigo, esta lei estará automaticamente revogada. Artigo 8º. No termo de comodato a ser firmado, deverá constar mecanismo que permitirá o perfeito cumprimento desta lei. Artigo 9º. Revogadas as disposições em contrário, em especial revogadas a Lei Municipal número 1543, de 23 de maio de 2012, e a Lei Municipal número 1724, de 24 de maio de 2016, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2019. Lucinei Carlos Thomas, Prefeito do Município Teixeira Soares, Paraná. Justificativo ao projeto de lei número 103 de 2019. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminho para apreciação e votação o projeto de lei número 103, elaborado em data de 20 de maio de 2019. Trata-se de autorização legislativa para a concessão de direito de uso de um imóvel localizado no Parque Cidade Nova. Esclarece que tal imóvel já vem sendo utilizado pela empresa interessada há diversos anos, uma vez que em governo anterior o mesmo teve seu direito de uso concedido à empresa Cecília Michelowski Hobbs
pela Lei Municipal 1097, de 30/11 do ano 2000, a qual agora está sendo revogada. Ocorreu que, por acordo tácito existente no passado, tal imóvel, em que pese a irregularidade praticada por gestores anteriores, foi cedido informalmente ao atual usuário, que o ocupa, para funcionamento de sua serraria, dando aproximadamente 5 empregos diretos e gerando renda e tributos para o município. Há documento de anuência da anterior cessionária, para que o imóvel seja desta feita cedido à empresa Álvaro Luiz Jacomel M.E. Por razões supra, espero ter justificado a pretensão na aprovação do projeto de lei em tela. Teixeira Soares, 1º de outubro de 2019, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Solicita a segunda secretária para que proceda a leitura do projeto de lei número 118, 2019. Quando algum vereador... coloca em votação o requerimento de dispensa de leitura do vereador José Carlos Damião. Vou fazer esse esforço. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 98 do Regimento Interno e nos termos deste mesmo artigo 98, determino que seja fixado no quadro de editais da Câmara Municipal pelo prazo de 3 dias, a contar do dia seguinte, a cópia do projeto de lei número 118, 2019. Solicita ao primeiro secretário para que proceda a leitura do projeto de lei número 119, 2019. Prefeito Municipal Teixeira Soares, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta para apreciação e votação por esta Casa de Leis o projeto de lei seguinte. Projeto de lei número 119/2019, súmula, altera valores das ações dentro do Plano Plurianual 2018-2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado para fins de compatibilização com a LOA 2020, o Plano Plurianual, PPA, e o anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 das ações em anexo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município Teixeira Soares, Estado do Paraná, aos 26 do mês de setembro do ano de 2019. Lucinei Carlos Thomas, Prefeito do Município de Teixeira Soares. Justificativa. Excelentíssimo senhor vereador Emerson Vidal dos Santos. A presente proposição é necessária para organizar e ajustar as ações do Plano Plurianual, Lei número 1784, de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, correspondente ao período 2018-2021. Faça necessário ajustar as ações do PPA às novas ações criadas através da LOA, Lei Orçamentária Anual, realizando a alteração do saldo de contas de despesas para a compatibilização, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Ordinária Anual. Desta forma, este Executivo gostaria de ver aprovado pelos nobres vereadores e vereadora a presente proposição, com o único objetivo de organizar e ajustar no sistema contábil as alterações mencionadas no parágrafo anterior. Em anexo, segue os relatórios do Plano Plurianual 2018-2021, demonstrando as referidas alterações. Atenciosamente, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Solicita a segunda secretária para que proceda a leitura da indicação número 109/2019, da autoria do vereador Claudinei. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao mesmo senhor Prefeito Municipal, ouvido o plenário, sejam enviados esforços visando melhorias na estrada de acesso à fazenda de Antônio César Ugenberg e à fazenda do Badi, na localidade de Violas, neste município. Justificativa. Atendendo a reivindicações, apresenta-se esta proposição.
O acesso para referidas fazendas encontra-se em condições precárias, causando transtornos aos produtores e demais usuários. E com o início do período de chuvas, a situação se agrava. Os produtores precisam de estrada em boas condições para a chegada dos insumos agrícolas e a retirada da produção. As melhorias necessárias são o patrulhamento e revestimento com cascalho em alguns pontos. Contando com o apoio dos demais pares, espera-se a concretização dos serviços por parte do Executivo Municipal. Teixeira Soares, 1º de outubro de 2019, Claudinei de Souza. O balancete da Câmara referente ao mês de setembro, todos têm a cópia, há necessidade de leitura? Declara encerrado o período do pequeno expediente. Declara aberto o período da ordem do dia. Na ordem do dia temos a deliberar o projeto de lei número 114, 2019, em segunda discussão e votação, e a indicação em única discussão e votação. O projeto de lei número 114, 2019, acrescenta o artigo 14A à Lei Municipal número 1617, de 3 de 9 de 2013. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura da subemenda apresentada pelo vereador Alexandre. Câmara Municipal Teixeira Soares, Estado do Paraná. Emenda 2. O vereador que abaixo subscreve no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta para a deliberação do plenário a seguinte emenda ao projeto de lei do Executivo número 114 de 2019. Artigo 2º. Passa a ter a seguinte redação. Fica acrescentada à Lei Municipal número 1617, de 3 de 9 de 2013, o artigo 14b, com a seguinte redação. Artigo 14b. O prefeito e cada um dos secretários municipais equiparados não poderão usufruir mais que 8 diárias por mês. Renumere-se o atual artigo 2º para artigo 3º. Justificativa. A emenda apresentada com o objetivo de moralizar a concessão de diárias no âmbito municipal, estabelecendo um limite mensal para cada agente político. Teixeira Soares, 16 de setembro de 2019, Alexandre Alves Pires. Comissão de Constituição, Justiça e Honrarias. Avoco para mim a elaboração do relatório, conclusão e voto da emenda retroapresentada ao projeto de lei do Executivo número 114 de 2019, nos termos do parágrafo único do artigo 59 do Regimento Interno. Artigo 59, parágrafo único. Recebida a proposição, o presidente da comissão encaminhará ao relator, podendo reservá-la à sua própria apreciação para elaboração. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, em parecer, opina pela possibilidade legal da apreciação pelo plenário desta Câmara Municipal da subemenda à emenda retroapresentada ao projeto de lei do Executivo número 114 de 2019. Em 16 de 9 de 2019, Jerônimo Tasser, presidente e relator, Alexandre Alves Pires, Alvir Thomas, membro. Vou fazer a leitura da subemenda 1 à emenda 1, que estava anterior aqui. O vereador que abaixo subscreve no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei apresenta para a deliberação do plenário a seguinte subemenda à emenda 1 ao projeto de lei do Executivo número 114 de 2019. Substitua-se o artigo 1º do projeto de lei supracitado com redação proposta pela emenda número 1, o termo de a 8 diárias por a 12 diárias. Justificativa. Emenda apresentada com o objetivo de voltar ao limite original preconizado pelo prefeito municipal, visto que muitos servidores que fazem rotineiramente serviço fora da sede estariam prejudicados caso houvesse uma diminuição do limite máximo de diárias.
Teixeira Soares, 16 de setembro de 2019, Alexandre Alves Pires. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Avoco para mim a elaboração do relatório, conclusão e voto da subemenda à emenda retroapresentada ao projeto de lei do Executivo número 114 de 2019, nos termos do parágrafo único do artigo 59 do Regimento Interno. Artigo 59, parágrafo único. Recebida a proposição, o presidente da comissão a encaminhará ao relator, podendo reservá-la à sua própria apreciação para elaboração do relatório, conclusão e voto. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, em parecer, opina pela possibilidade legal da apreciação pelo plenário desta Câmara Municipal da subemenda à emenda retroapresentada ao projeto de lei do Executivo número 114 de 2019. Em 16 de nove de 2019, Jerônimo Tasser, presidente e relator, Alexandre Alves Pires, Alvir Thomas, membro. Coloque em única discussão a subemenda. O projeto original previa 12. 12 emendas, 12 diários. Aí, o vereador Sandro... Apresentei para 8, mas era para subemenda para voltar para os servidores, não para o prefeito também. Tá, daí, peraí. Aí, a emenda é para baixar para... Vamos seguir por partes aqui. Isso. Agora está em discussão a subemenda, no caso, essa que foi lida agora. Daí depois nós fazemos a leitura de novo da emenda número 1. A emenda que o Sandro apresentou inicialmente reduzia de 12 para 8. Essa emenda ela foi aprovada na sessão do dia 9 de setembro, certo? Então, teoricamente, teria ficado valendo isso aqui. Aí ele apresentou uma subemenda e com a proposta de retornar de 8 a 12 diários. Essa é a subemenda 1 à emenda 1. A subemenda 1, que é Do Sandro. Ele mesmo. que volta Volta para 12. Volta para o projeto original. Volta Tem pro- que fazer o projeto de emenda. Projeto Isso. original. Essa é a subemenda. Só que daí tem mais 2 emendas indo para frente. Então, o que está sendo discutido é essa subemenda que volta de 8 para 12. Não, não é que eu queria que voltasse 12 diários para o servidor e aí fazer as 8 para coisa. Não pedia isso para carreira, carreira nem ia, Bom, vamos por partes. Não, tem mais duas. nem passa mais ou menos aí. Coloque em única votação. Né? Então, normalmente nós devemos votar contra a subemenda para que ela seja rejeitada ou não aprovada. Ah, no caso, aprovado. Para voltar ao original, para daí dar seguimento e votar as próximas emendas. Complexo. Coloque em única votação a subemenda. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado a subemenda por maioria de votos em única discussão e votação. É que agora vai ter as outras emendas, né? Entendeu? Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura da emenda número 2, apresentada pelo vereador Alexandre. Quer fazer só mais um? Emenda 2. O vereador que abaixo subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta para deliberação do plenário a seguinte emenda ao projeto de lei do Executivo número 114 de 2019. Artigo 2º. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica acrescentado à Lei Municipal número 1617, de 3 de nove de 2013, o artigo 14b, com a seguinte redação. Artigo 14b. O prefeito e cada um dos secretários municipais e equiparados não poderão usufruir mais que 8 diárias por mês. Renumere-se o atual artigo 2º para o artigo 3º. Justificativo. Emenda apresentada com o objetivo de moralizar a concessão de diárias no âmbito municipal, estabelecendo um limite mensal para cada agente político. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, em parecer, opina pela possibilidade legal da apreciação pelo plenário desta Câmara Municipal da subemenda à emenda retroapresentada ao projeto de lei executivo número 114 de 2019. Em 16 de nove de 2019, Jerônimo Tasser, presidente e relator, Alexandre Alves Pires, Alvir Thomas, membro. Então, agora, por essa emenda, vai ficar 8 diárias no máximo para
Só que daí tem mais uma emenda. E qual que é a outra? A gente vermelha, a gente botar essa A outra volta 12 para geral. para todo mundo. Todo mundo. Então, na verdade, se nós aprovássemos só a última emenda, todas as outras ficariam, né? Sim. Na verdade, não precisaria dessas duas. Nós vamos votar agora, então, A 8. A 8 deu. Mas para voltar... Mas é que como foi feita emenda, tem que ir. Deu 8 diários agora. Ou, se quiserem, dá para retirar essa emenda. Essa agora daí fica normal. Retira da Maria também, né? Fica a mesma coisa. Não, Só o não, deixa projeto, fica... Não. Então vamos votar, fazer cada um dar seu voto. Coloco em única votação a emenda número 2. Os vereadores que aprovam, primeiros como estão, os que forem contra que se manifestem. Bom, como é desempate, eu posso votar a favor nas duas, porque vai valer a última também. Normal. Porque eu também acho, a minha opinião é pouco também, 8 diárias. Declaro aprovado a emenda por maioria de votos em única discussão e votação. Aprovado. Vota a favor. Normal. Sim, o que vai valer vai ser a última. Porque daí vale a última. O que vai valer vai ser a última. Que vai ficar aprovado. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura da emenda número 4 apresentada pela vereadora Maria. Emenda 4. O vereador que abaixo subscreve nos atribuições que lhe são conferidas por lei apresenta para a deliberação do plenário a seguinte emenda ao projeto de lei do Executivo número 114 de 2019. Artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica acrescentada a lei municipal número 1617 de 3/9/2013, o artigo 14b com a seguinte redação. Artigo 14b. O prefeito e cada um dos secretários municipais equiparados não poderão usufruir mais que 12 diárias por mês. Justificativa. Emenda apresentada com o objetivo de estabelecer limite de diárias que poderão ser usufruídos mensalmente pelo prefeito municipal e por cada secretário municipal equiparado. Teixeira Soares, 7 de outubro de 2019, Maria Luísa Belinowski. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias se manifestam pela possibilidade legal da apreciação e deliberação pelo plenário dessa Câmara Municipal da emenda retro ao projeto de lei do Executivo número 114 de 2019. 7 de 10 de 2019, José Carlos Damião Portela, presidente. Alexandre Alves Pires, relator. Alvir Thomas, membro. Coloco em única discussão a emenda número 4. Senhor presidente, mais senhores vereadores, presidente, o Rodriguinho, o Zezão, N. Foi apresentada uma emenda, né, para ser 8 diárias, todos aprovaram. Aí, em conversa com os funcionários, tem funcionário que pega mais emenda, questão de motorista. Daí eu não podia aumentar as diárias de 12, eu podia retornar a 12, né? Aí depois ver o que queria ser feito. E apresentei novamente a emenda para secretário e agente político para 8, né? Que, na minha opinião, o prefeito já pegou 12, 11 diárias no mês, né? E fica mais o tempo em Curitiba do que no próprio município, né? Então, o prefeito tem que ter um pouco de ciência disso, que não pode estar mais para Curitiba do que estar no município, né? E tantos casos que ele estando lá, ia para assinar um convênio, depois voltava para assinar o mesmo convênio, depois estava lá para o mesmo convênio, a mesma convênio e tudo. Aí depois ia para Irati assinar o mesmo convênio e tudo isso aí. Então, é uma questão que não tem prudência, né? Nós já aprovamos uma lei para nós, vereadores, para ter no máximo 3 diárias no mês, né? E que é suficiente para nós. E para ele, nada mais justo que ficar mais tempo no nosso município que fora do município, né? Se o mês tem 20 dias letivos, 12 diárias, ficar 12 dias fora, ele fica 60% fora do município, né? E o resto correndo atrás com o mesmo assunto, mesma coisa.
Então, eu acho que deveria pensar bem nessa emenda, né? E outro, que a diária é para o prefeito, né? Se ele leva alguém para almoçar com ele, então ele tira do bolso dele. Que ele não pode pagar com isso aí. Então, seria isso minha indagação. Bom, eu também acho que nós estamos em segunda votação aqui desse projeto de lei, né? E eu acho que a gente pode estudar isso aí um pouquinho melhor, né? A ideia inicial era não prejudicar nenhum dos servidores aí, principalmente o pessoal que faz o transporte e se desloca diariamente, né? Que era a ideia inicial aí do vereador Alexandre. Então, acredito que ainda é possível a apresentação de uma outra emenda aí na última sessão de votação, né? Então, acho que por hoje vamos deixar o texto original e... Débora falou. A última daí é só para redação, né? Se aprovar em segunda, não muda daí. Né? Então, vamos manter o texto original. Muita dúvida aí. Boa noite, presidente, Débora, Rodrigo, Zé, presidente do sindicato, ele. Essa emenda que o Sandro fez foi um pouco para nós dar mostrar um pouco que a Câmara está fazendo o papel, o Sandro fez o papel de dar uma segurada no órgão público. A gente está vendo uma crise que está se aproximando aí, e em 2017 foi feito, está aqui os dias que foi saído, o prefeito saiu, a vice saiu, e é um valor bem alto. Valor alto, ele ficou mais tempo fora que no município. A gente, hoje mesmo, pessoas procurou o prefeito, não encontraram, uma moça da comunidade do Vila Rural. Então, assim, o prefeito tem que dar uma segurada nos agentes políticos, porque falta dinheiro para tanta coisa e nas diárias está sendo... existe diária que foi para Irati e cobrou fez uso de uma diária de R$195, né? Um agente político vai assinar um convênio na Caixa Econômica de Irati. Então, essa emenda é para dar uma segurada, para dar uma travada, né? A emenda que o Sandro fez. E com essa emenda que a Maria fez, tem o direito de fazer, mas só que ela, dos 20 dias, cada mês existe um feriado. Vai dar uns 18, 19 dias trabalhados por mês. Se o agente político utilizar os 12 dias diários, ele vai ficar 70% fora do município, né? Então, de discussão essa emenda. Não podemos fazer emenda para prejudicar os servidores que deslocam todo dia a Curitiba na rede básica de saúde. Mas agora, acho que o prefeito e o secretário têm que pôr a mão na consciência um pouco. É a mesma coisa por nós. Se for ver os cursos que tem para nós se deslocar, a gente fica a semana inteira Foz do Iguaçu, Curitiba, mas a gente vê que os vereadores aqui pegam uma diária ali, vão com o seu próprio carro, utilizam o mínimo que puder para não gerar ônus para o município, né? Então, muito obrigado, presidente. Quero também me reportar favorável à emenda do Sandro, de 8 diárias. Nós, quando nós podemos, como o vereador José falou, se nós fôssemos fazer os cursos, ficaríamos a semana toda, né? Ou fosse para visitar lá a Assembleia também, as secretarias, e muitas promessas, né? São muitas promessas que vêm para nós. Então, devemos tomar cuidado com essas promessas de funcionários de secretarias do Estado, porque lá é tudo mil maravilhas, tudo dá, tudo pode, tudo vem, né? E muitas vezes nós alimentamos a população com isso. Então, aproveitando o gancho do vereador Sandro e do vereador José, acho que é o mesmo caso. Essa semana passada eu estava passando em frente à prefeitura, de um rapaz da Vila Rural,
né, parou lá e perguntou para mim, será que o prefeito vai estar aí? Falei, olha, não sei, né? Não sei, não era antes de 1h30. Aí ele, faz umas 2 semanas estou tentando falar com o prefeito, não consigo, a respeito da água lá da Vila Rural. Ele não para, ele tem que ter sorte, né, para conseguir conversar com o prefeito. Então é assim a visão da população. Não consegue falar, não consegue conversar com o prefeito sobre assuntos aí de grande relevância para o município, né? Então, tem razão, né? Concordo de diminuir mesmo, reduzir essas diárias. Não, e só complementando, não é questão só do porque seu condutor. A questão que vai valer para todas as gestões. Não vai ser só para o Lula, entendeu? É como eu vou fazer outra emenda na lei orgânica do município para semana que vem, descer no projeto, que vai valer para todos os prefeitos, não vai valer só para o Lula, não é só perseguição política, essa é para todos, para ter prudência no ato, né? E coisa que o Lula não teve. E tem indício errado que a GEPRAT está fiscalizando essas diárias deles também. Então é para dar mais prudência. E outra coisa, é manter a palavra, porque nós fomos unânimes na minha emenda na primeira vez, para 8, agora botaram atrás. Prejudicar os servidores. A minha ideia é que na terceira votação a gente podia discutir isso, mas, como agora já passou outra emenda, vamos ver com o senhor presidente, qualquer coisa nós retiramos de votação hoje e colocamos na próxima sessão. Aí nós conversamos melhor, porque realmente ficou muito confuso essa questão aí. Confuso é emenda, subemenda, eu também fiquei. Pode falar mais. Seguinte, eu fui conversar com o Dr. Edson, nós podemos retirar de votação hoje, apresentar uma nova emenda porque daí não fica encerrada a segunda votação, só que tem que partir de alguém pedindo. Eu peço para retirar o projeto de hoje Então retiramos o projeto. Só para deixar claro aqui que vai ser feitas as emendas e que essas ideias possam... Eu concordo com algumas coisas que estão sendo discutidas aqui, e eu acho que o grande pensamento com relação às diárias nós devemos ter o seguinte: a lei tem que ser uma lei que vá para o futuro, né? A gente não pode só pensar no... eu sou terrivelmente contra o abuso das diárias há muito tempo, né? Quem lembra, no passado, eu já cheguei a fazer denúncia, não era agente político, mas era servidor que chegou a receber mais de 30 diárias no mês. Isso foi caso bem claro aí. Então, eu acho que tem que ter um limite, sim. É muito importante, porque, para quê? Não agora, mas também agora e também no futuro, esses exageros possam ser contidos. Agora, também, eu acho que os agentes políticos têm que ter uma cautela, porque nós precisamos deles aqui no município. Eu acredito que 2 vezes por semana, são em média 4 semanas no mês, 8 diárias, é um consenso razoável, né? Quem sabe 12 é muito, então vamos chegar em 10, né? Eu acho que, mas nós temos que pensar numa tarefa, concordando com o Marcelo, né? Eu fui perguntar lá na questão da prefeitura, sobre a questão dos motoristas, e quem estava na audiência pública, o Douglas falou para mim que na questão desse pessoal, eles não trabalham com diários, eles trabalham com adiantamento, para casos desses não ser colocado nessa situação. Foi o que ele colocou aqui na audiência pública. Mas eu acho que o caminho é esse, quem sabe a gente sentar aí numa hora dessa e tentar fechar um consenso e resolver essa questão, mas tem que ter um número, né? Se vai ser 8, ou 12, ou 10, tem uma limitação, né? Negociar aí e chegar no consenso. E a questão também é o próprio sistema, né? Vem na contramão disso, né? Recentemente eu presenciei isso, né? Secretários do Estado às vezes ligam para o prefeito ou o representante do município ir lá assinar convênio. Gente, com a tecnologia que nós temos hoje, isso é desnecessário. Só que aí o que acontece? Não, se você não vir hoje assinar, o teu município não vai ser contemplado. Você veja, você tem que se deslocar daqui até Curitiba, tem todo um gasto de combustível para chegar lá, esperar 2, 3 horas lá até ser chamado,
para pegar um papel, assinar e virar as costas e ir embora. Sinceramente, Lembrando que isso é... É o que eu... perto de Curitiba, né? Mas imagine se nós fôssemos um município do Sudoeste aí, que está aí a 400 quilômetros, até mais de Curitiba, né? Eu até tinha pensado já na intenção disso, né, dessa situação, que eu já vi ocorrendo essas situações, né, que a gente acompanha mais de perto. Então, o prefeito teve que se deslocar um dia só para ir assinar o bendito do convênio, porque os caras querem que ele assine e tire uma foto com eles, né? Então, é uma coisa assim... É complicado, O não... grande problema está nisso aí. Só que daí, às vezes, vale a pena você aproveitar o dia já e ir atrás de outras coisas, né? Tem que aproveitar já, né? Por e-mail hoje, como é por e-mail eletrônico, né? Perfeitamente. Então, eu só vou contar para vocês um fato que aconteceu na época que eu trabalhei em Fernandes Pinheiro. Isso eu estou falando para vocês aí do que 2000 e pouco. Era fim de ano, precisava assinar um convênio em Brasília. E na época já estávamos passado do Natal para o Ano Novo. E nós tínhamos um convênio na área de saúde que estava naquela, vem, não vem, tá. O seu Elias não gostava de viajar de avião. Eu falei, então faça a procuração e eu vou assinar o convênio. Mas o convênio não estava ainda definido, né, que sairia mesmo, que estivesse pronto, né. Resultado, o Marcos pega o avião e vai para Brasília. Chego em Brasília, desço lá, fui no Ministério, cheguei lá, estava uma turma de prefeito de São Paulo. Eu digo, é com esses aqui que eu vou me enfiar no meio deles, porque na época o ministro da Saúde era de São Paulo, né? E eles estavam tudo lá para assinar os convênios. Eu fiquei junto, eles subiram, eu subi junto, tá. Entramos lá, o cara vai assinar, chama um, chama outro. E você? Eu disse, olha, eu estou aqui para assinar o convênio, mas você é de onde? Eu sou de Fernandes Pinheiro, Paraná. O cara disse, mas como? Eu falei, ó, rapaz, eu não sei. Eu sei que eu recebi um telefonema para vir assinar o convênio aqui, estou aqui. Eu falei, mas quem que ligou? Eu disse, não, vocês ligaram, eu não lembro agora. O cara disse, mas não pode esse negócio. Eu falei, mas olha, cara, veja aí. Espera um pouco, vai, vem, pá, veio o convênio. Para mim, assim, não. Então, a presença é importante, às vezes, porque isso favorece para liberar, e eu não sou contra, né? Eu só não quero que isso vire uma rotina, um motivo para sair do município. Então, eu acho que a gestão dos agentes políticos é muito importante. Né? Nós sabemos do quanto precisa do intercâmbio, prefeitura, governo do Paraná, secretarias, isso não tem dúvida. Sem isso não há liberação e o município precisa disso. Cuide um pouco do exagero. Vamos dar um seguimento aqui. A pedido do vereador Alexandre, pedindo o adiamento do projeto de lei número 114 de 2019. Coloque em votação, se todos precisam da maioria para ser adiado o projeto. Coloque em votação, todos que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra que se manifestem. Então, declaro aprovado o pedido de adiamento do projeto de lei número 114 de 2019. Assim, ó, eu quero 8, vocês querem 10. Vamos entrar no consenso, 10, fechou. Próxima sessão nós apresentamos. E vai ser 10 para todos os 10 para os agentes. Só os servidores, só os agentes políticos. E os outros ficam como está. 12. Ótimo, na minha parte está bom. Coloco em única discussão a indicação número 109. Vereador Claudinei, com uso da palavra. Essa indicação é em relação às estradas das violas, especificamente aí a estrada que liga as fazendas do César Gilberg, do Badi. Ano passado já teve melhorias. Em conversa com o proprietário César, ele pediu, né, para nós, vereadores, entrar em contato com o executivo para que, pelo menos, houvesse o patrulhamento da estrada, né, devido à entrada de insumos, né, e a saída, escoamento de produção. Então, é esse o pedido desses proprietários. Está em discussão. Tem apoio, vereador? A gente sabe, às vezes, da dificuldade aí desses fazendeiros e até mesmo dos moradores lá da comunidade, né? Então,
é de relevância, de grande importância, né, para a população lá, e a gente sabe das condições daquela estrada, porque tem muito fluxo de caminhão, né, então tem bastante importância de ser conservado. Tem meu apoio. Está em discussão. Também quero manifestar apoio, né? A gente sabe da necessidade, principalmente na época de escoamento de safra. Não é só na safra que é preciso de estrada, mas é o ponto onde se necessita mais de uma estrada em boas condições para escoamento. Então, tem meu apoio. Querem assinar de apoio? Eu já assinei. Coloco em única votação a indicação número 109. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado a indicação número 109 por unanimidade de votos em única discussão e votação. Declaro encerrado o período da ordem do dia. Declaro aberto o período do grande expediente. Para o período do grande expediente, não se inscreveu nenhum vereador. Sendo esses trabalhos, declaro encerrada esta sessão ordinária. Agora temos... O terreno?